Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao 20 Jovens 20 Distritos. Desta vez, vamos até à cidade mais alta de Portugal, conhecida pelas belas paisagens rurais da beira interior, mas também pelo seu grave problema demográfico. Na Guarda, apenas 11% da população tem menos de 15 anos, mas mais de 25% já ultrapassou os 65. A população continua a diminuir, mas a nossa convidada de hoje quer reverter essa tendência. Obrigada por teres aceito o convite. Eu gosto de começar por fazerem uma pequena apresentação. Então, o meu nome é Raquel Lourenço Ferreira Jorge, tenho 23 anos, nasci na cidade mais alta de Portugal, a Guarda, e atualmente vivo entre a Guarda e Lisboa. Conta-nos um bocadinho esse teu percurso, como é que foste da Guarda para Lisboa. Com 17 anos eu acabei o meu secundário e normalmente nós temos o Instituto Politécnico da Guarda na cidade, mas eu sempre ambicionei tirar um curso de comunicação em Lisboa. Em Lisboa porquê? Porque eu pensava que era onde estava tudo, não é? É a capital de Portugal e é onde se encontram praticamente todos os meios de comunicação e sempre ambicionei vir para Boa por isso mesmo. E aqui estou. E como é que foi essa transição? Como é que foi a vida da Guarda para a capital? A Guarda é uma cidade muito pacata, onde nós conseguimos chegar a qualquer sítio em pouco tempo. Eu, por exemplo, vivo na periferia da cidade e costumo dizer que em 5 minutos, se for preciso, estou no centro. De carro, claro. E também é muito fácil de chegar à minha casa, a descer, claro, porque a cidade, como é só altos e baixos, a descer consigo chegar em 20 minutos do centro da cidade. Portanto, é uma cidade super tranquila, que dá muita qualidade de vida às pessoas. Podes sair do trabalho e, por exemplo, ires ter com um amigo teu em 3 minutos, 4 minutos e consegues rentabilizar muito. As crianças acabam por ter uma qualidade de vida enorme, porque podem ir a pé para a casa dos avós, conseguem andar a pé para todo lado e acho que é muito viver lá é ter pequenos prazeres na vida que nós só nos damos conta que os temos quando vimos para uma grande cidade como Lisboa. Eu cheguei a Lisboa e foi tudo um choque, porque o trânsito, a confusão, a má disposição das pessoas de manhã, às vezes até a falta de educação, que eu não estava habituada, causou-me em mim assim uma grande até ansiedade e a minha vontade era todos os fins de semana ir para a Guarda porque era lá onde eu sentia o meu conforto. E é onde sinto ainda hoje. Costumo dizer que acho que só comecei a gostar de Lisboa quando voltei de Erasmus, que foi quando comecei assim com um grupo de amigos mais lisboetas e não só de fora, porque o que acontece, os meus amigos de fora da faculdade iam sempre para as terras como eu no fim de semana, então não havia aqui uma forma de eu estabilizar em Lisboa. E só depois de Erasmus é que eu talvez começasse a gostar assim um bocadinho mais de Lisboa. Contudo, se me perguntares onde é que te imaginas a construir família, eu digo na Guarda. Então esse sonho de vir estudar para Lisboa, para a grande cidade, desiludiu um bocadinho? Não foi aquilo que tu pensavas que seria? Sim, porque desiludiu no aspecto em que é tudo muito complicado aqui, ou seja, nós podemos dizer a alguém, vamos tomar café, ok, vamos tomar café, mas então para tomarmos café temos de planear a nossa vida com 1 hora de antecedência para sair de casa, porque não vai acontecer alguma coisa. Para sairmos de casa vamos ter de gastar dinheiro em algum transporte ou até mesmo de carro. Quem sabe depois não vamos conseguir encontrar estacionamento e tudo isso, eu acho que Lisboa foi feita para pessoas que não são ansiosas, mas como a maior parte das pessoas que vivem cá se tornam ansiosas por esta vida agitada, é que um misto, e sim, se calhar o sonho desapareceu um bocadinho. Apesar de, naquilo que eu trabalho atualmente, não ter na minha cidade, eu trabalho em comunicação televisiva, portanto não há uma estação de televisão que eu possa explorar na minha cidade e, portanto, isso torna-se aqui um mixed feelings. Portanto, eu não sei muito bem por onde começar, mas eu queria que os meus filhos tivessem a infância que eu tive. Queria que os meus filhos pudessem sair da escola, ir a uma padaria, pedir o lanche e não me terem sequer preciso de pagar, porque depois as pessoas confiam e os pais vão lá e pagam. Eu queria que os meus filhos pudessem ter um acompanhamento dos avós como eu tive, um verão no campo, essas pequenas coisas que cá é muito complicado.
E pelo que eu estou a perceber, se calhar se tivesses condições neste momento lá para continuar a tua carreira, até estarias lá em vez de estares em Lisboa, não é? E quando houve a questão do teletrabalho, eu fiquei muito feliz, porque eu estava na minha tranquilidade a fazer aquilo que eu gostava e, portanto, era o melhor dos dois mundos. Portanto, um trabalho remoto para mim era excelente. Ou então um trabalho que eu tivesse de vir cá, imagina, esporadicamente, não teres de estar cá a semana inteira, conseguires ter aquela rotina que sabe bem. Eu ia-te pedir para falares um bocadinho da tua cidade. Tu já o fizeste mais ou menos, mas fala-nos então um bocadinho da Guarda, de como é viver na Guarda e até dos problemas da Guarda, porque até agora ainda só falaste das partes boas, mas de certeza que também haverão desvantagens. Sim, então, a Guarda é uma cidade que eu considero uma cidade até grande, mas tem uma parte da população muito envelhecida. Porquê? Porque a maior parte dos jovens, quando chega à universidade, vem para o litoral, ou para o litoral, ou enfim. Ou seja, sai sempre do nosso meio e vai para meios maiores. E depois acaba por arranjar as oportunidades de emprego são muito maiores no litoral do que no interior e acabam por se fixar no litoral. Portanto, tem uma população um bocadinho envelhecida, o que isto significa que as pessoas podem ter uma mentalidade um bocadinho mais fechada. Isso talvez seja uma das desvantagens, mas em termos de cidade, é uma cidade que eu considero que é apelativa, que tem um teatro sempre com programações ótimas para uma cidade de interior. Às vezes até há espetáculos que os meus amigos me dizem: olha, vais ter este espetáculo na Guarda e só há em 3 sítios do país e a minha cidade é um deles. E portanto isso é ótimo. E depois tens a vantagem de estares a um pulinho de Espanha, tens a vantagem de teres o acesso para, pronto, tanto para da A23 como a A25 e consegues-te pôr em qualquer lado, mas não só, tens uma natureza e um pulmão de Portugal na nossa cidade enorme e podes durante o verão explorar todas as praias fluviais que há, os riozinhos e passas um ótimo bocado e as pessoas lá eu acho que são muito afáveis e acolhedoras. Apesar de uma cidade fria no inverno, é muito calorosa. Já percebi que gostas muito de defender a tua cidade, mas vou voltar então a pedir quais é que são as dificuldades de viver na Guarda, quais é que são as desvantagens, ou se preferires uma perspectiva mais positiva, o que é que ainda se pode melhorar? Ok, então, emprego. Não há oferta de emprego para toda a gente. Ou seja, tu tens a parte bem explorada, se calhar, da parte da logística e tens uma boa fábrica, que é a Coffee Cup. E, portanto, tu consegues empregar aqui engenheiros e consegues empregar gestores e etc. Mas depois há falhas noutras áreas e falta o emprego para os jovens, para voltarem para a cidade. É uma cidade que talvez pudesse ter mais transportes públicos. Nessa questão não há assim uma grande rede de transportes. Eu não consigo ver muito mais desvantagens, mas acho que podemos melhorar, por exemplo, o centro da cidade com um comércio mais apelativo e com lojas diferentes e talvez um bocadinho da restauração. Nós, depois de combinarmos esta entrevista, eu tive a fazer um bocadinho do trabalho de casa e descobri, curiosamente, a plataforma de inovação da Guarda, da qual tu fazes parte. Sim. A plataforma de inovação da Guarda surgiu em 2020, na pandemia. E foi uma plataforma que nós desenvolvemos para tentarmos criar uma incubadora de empresas na cidade. Atualmente nós desenvolvemos atividades para auxílio ou seja, de carreira, darmos dinâmicas diferentes aos jovens da cidade e aquilo que pretendemos, lá está, é criar esta tal incubadora e a fixação de empresas no interior, para que haja mais oferta de emprego para nós jovens. E, para além de ti, a plataforma tem outros jovens. Do que tu vês, não só dos teus colegas dessa plataforma, como dos teus amigos e das pessoas que te rodeiam, achas que continua a permanecer a mesma tendência de que falavas dos jovens abandonarem a cidade para ir para o litoral? Eu acho que, lá está, com a pandemia e com o teletrabalho, houve muita gente que regressou e, portanto, isso é uma vantagem, foi uma vantagem para a cidade. Contudo, acho que ainda falta melhorar muita coisa.
muita coisa mesmo. Nós costumamos dizer que a cidade, claro que foi, em vários mandatos foi embelezada, criaram-se mais dinâmicas que o povo gosta, que são as tradicionais festas e festarolas, mas a parte da fixação da população jovem ainda está por fazer. E acho que há um longo caminho pela frente. Mas também cabe ao resto do país ajudar-nos, porque nós, vivendo no interior, eu tenho imensas desvantagens por viver no interior. Se eu quiser ir de Lisboa para o interior, eu tenho um custo de viagem exageradamente caro, em termos de portagens e em termos de scooters. Portanto, acho que também cabe ao país ajudar aqui que o interior não fique tão deserto como tem estado com a redução dos impostos. Essa era precisamente uma das coisas que eu te ia perguntar. Como é que é esta vida dividida entre Lisboa e a Guarda? Como é que são as deslocações? Que meio é que tu escolhes para viajar? Costumas ir de carro ou de transportes públicos? Como eu costumo dizer, eu vivo numa pontinha de Portugal e, portanto, se eu quiser ir de autocarro, eu no mínimo perco 4 horas e meia. E pensando num fim de semana, não é? Um fim de semana com 2 dias, sendo que a sexta-feira, pronto, é o final da tarde, apanhando um transporte à sexta-feira de 4 horas, se tiveres um emprego cá e se saíres às 6, apanhas um autocarro se conseguires às 7 e chegas muito tarde à cidade. Portanto, sábado é o único dia inteiro que tu ficas na cidade, porque domingo já tens a viagem de regresso, que são mais 4 horas e meia. Isto acaba por ser muito cansativo se tu fizeres disto semanalmente, não é? Porque nenhuma pessoa aguenta fazer 9 horas de viagens de semana a semana. Então, o transporte que eu normalmente recorro é levar carro. Mas levar carro partilhado, ou seja, é também incomportável para um salário médio em Portugal todos os fins de semana gastar 100 euros e agora com o aumento ainda dos combustíveis, ainda mais, não é? Portanto, sim, divido o carro, vamos sempre às boleias. Ou levo eu, ou levo outra pessoa e acaba por nos ficar a viagem 2 horas e 40 e é menos tempo. Portanto, acabam por encontrar apoio nessa rede que fizeram de jovens da Guarda. Boleias Guarda Lisboa, no Facebook, no grupo. Ao mesmo tempo, ficam dependentes uns dos outros para poder ir a casa. Sim, isso é a parte chata. É depender de horários, é depender de rotinas e essa parte é chata. Eu falei com outros jovens de outras cidades e o rapaz com que falei no Porto disse-me uma coisa muito interessante, que foi que não se sentia representado e que até se sentia às vezes esquecido pelos políticos portugueses. E os jovens do interior, ainda mais? Ainda mais. Acho que Portugal, como eu costumo dizer, e é uma coisa que eu tento no meu trabalho fazer, não é só Lisboa e Porto. Portugal é muito mais. E, portanto, quando eu tenho a oportunidade, eu tento representar o interior onde eu trabalho. Daí vender tanto a minha cidade, porque eu acho que sim, que se eu tivesse uma empresa que pudesse ter um escritório e pudesse trabalhar da Guarda e não precisasse estar numa grande cidade, eu tinha muito melhores condições para criar essa empresa na Guarda, porque custos de arrendamento, se calhar até conseguia o espaço à borla, qualidade de vida, eu tinha muito mais vantagens. Portanto, sim, acho que os políticos esquecem dos jovens, principalmente os jovens do interior e da população do interior. Nós acabamos de ter agora as eleições legislativas. Tu conheces os deputados que foram eleitos pelo Distrito da Guarda? Conheço. Mas sentes que tu os conheces por um interesse pessoal ou achas que os teus amigos também sabem quem são, que compreendem a representatividade dos círculos eleitorais? Ou seja, que ao votarem na pessoa X no partido X, depois esse deputado vai representar a cidade no Parlamento? Eu sou-te sincera, eu própria, o meu voto político não foi na ideologia política que eu queria que tivesse mais representatividade no Parlamento, porque na minha cidade não ia ter expressão. Então eu tive de fazer um voto consciente e pensado para ter mais representatividade no Parlamento de acordo com as estatísticas da minha cidade. E acho que sim, acho que todos os meus amigos, pelo menos o meu círculo de amigos e o meu irmão, que é mais novo que eu, e o círculo de amigos dele, têm essa noção que X pessoa representa o X partido e nós conhecemos as pessoas porque ou já foram deputados da cidade da Guarda ou já foram concorrentes para alguma eleição e acho que toda a gente se conhece mais ou menos. O que é que mais te preocupa no teu futuro? O que mais me preocupa? Isso é uma boa questão. Talvez nunca conseguir voltar para a Guarda. E lá está, e não conseguir sempre por essa questão de falta de emprego. Se calhar da falta de emprego atualmente na área onde eu estou.
Ou seja, conseguir ser feliz nas duas vertentes, profissional e pessoal. E quando tu consegues este misto, acho que tens a tua vida resolvida e acho que o teu objetivo de vida está cumprido. E eu ainda sinto que isto não está, não é? Eu sinto que tenho aqui duas massas. Eu tenho aqui a massa profissional em Lisboa, que eu sou feliz, mas a minha parte pessoal é muito mais feliz na Guarda e portanto eu adorava conseguir juntá-las às duas, mas elas ainda não se misturaram. E achas que algum dia vão conseguir? Calhar, se eu perceber que o meu percurso profissional possa ser outro. E no futuro do país? Olha, é uma boa questão, porque o nosso país também não quer ajudar muito os jovens. E cada vez mais nós vemos amigos nossos a emigrar com melhores condições e nós questionamos-nos. Eu também gostava de, com 23 anos, ter um bom ordenado e conseguir poupar, mas não é a realidade do nosso país. Eu acho que nós ganhamos para sobreviver e não para viver. É literalmente sobreviver. E acho que tem de haver aqui uma mudança em termos da economia nacional que ajude os jovens a conseguirem se fixar no país, a conseguirem tirar proveito do curso que tiram no país e a receber ordenados dignos de cursos superiores ou de formações que eles tenham investido. Sabemos que os jovens saem cada vez mais tarde da casa dos pais quando têm essa possibilidade. Quando são obrigados a sair para encontrar trabalho, como é que é esta gestão? Como é que se pagam as contas a receber salários de início de carreira? Com a ajuda dos pais. Tu sais de casa dos pais, mas vais com a asinha do pai contigo até sabe-se lá que idade. Porque se tu queres viver em Lisboa, tu não encontras rendas por menos de 600 euros. E 600 euros, considerando que o salário mínimo nacional está perto dos 750, vives com o quê? Se viveres sozinho? Vais viver num quarto? Vais ter 35 anos e continuas a viver num quarto, numa casa partilhada? Qual é a qualidade de vida? Até que ponto é que compensa? Às vezes eu percebo que nós queiramos tentar e fazer, só que até que ponto é que tu, enquanto jovem, sais de casa dos teus pais, tens um emprego, estás muito contente porque a tua carreira profissional até estás a desempenhar o curso que tiraste, algo na tua área. Chega o ordenado no final do mês e tu, passado se calhar 2 anos, refletes e pensas: eu estou há 2 anos a trabalhar, não tenho nada poupado, eu ando a contar trocos a partir do meio do mês, a tomar decisões se vou ou não jantar fora porque posso não ter para alguma coisa. Até que ponto é que isto compensa? E até que ponto é que não fecha portas aos jovens de outras famílias que não tenham possibilidade de prestar esse apoio? Achei imensas. Eu tenho amigos meus que não foram estudar para a universidade porque não tinham possibilidades, porque fica caro ir estudar. Daí também a importância de investir no ensino superior em todas as partes do país, como aconteceu, por exemplo, com o Politécnico da Guarda. Qual é a tua impressão do Politécnico? Sabemos que não o escolheste porque estavas na altura com outras ideias, mas se fosse hoje, tinhas escolhido o Politécnico ou, se calhar, para outras áreas, recomendas o Politécnico? Vês os teus colegas felizes com essa escolha? Então, a minha mãe é docente no Politécnico da Guarda, professora de desporto. E considero o Politécnico uma instituição que apoia muito os alunos. É mais pequeno. Portanto, querem que os alunos deles tenham sucesso e se expressem e que tenham expressão em termos nacionais e internacionais. Há excelentes cursos no Politécnico da Guarda com uma taxa de emprego enorme e há outros que não têm tanta expressão. Na minha área, eu não escolheria o Politécnico porque eu via a minha formação na parte televisiva e não via a minha formação numa área de marketing, numa área de comunicação digital. Portanto, se calhar não escolheria o Politécnico, mas eu conheço pessoas que tiraram lá a comunicação que se calhar tiveram muito mais prática do que eu tive na minha licenciatura e a prática é uma vantagem no curso de comunicação. E se calhar às vezes até tinha inveja dessas pequenas coisas, porque eles experienciaram e tiveram ao longo do curso um estágio integrado, era obrigatório, ou seja, a parte prática neles, eles são muito melhores formados para trabalhar do que uma pessoa que tira um curso numa universidade, que sai de lá com a parte das matérias e depois pões em prática, sentes-te preparado para sair para o mercado? A maior parte das pessoas não. E eu vejo as pessoas dos politécnicos a saírem muito mais preparadas para o mercado de trabalho
do que as pessoas que tiram cursos em universidades. Considero o Politécnico da Guarda uma boa instituição. Ou seja, aqui a questão nem será a falta de qualidade, que pelos vistos há bastante qualidade no ensino, é mais a falta de variedade, de abranger vários setores. Sim, exatamente. E agora, mudando um pouquinho de assunto, tu há bocado estavas a dizer que falta ao país ajudar mais a Guarda a crescer. E eu ia-te perguntar, uma coisa que provavelmente vais ligar a isso, que é, que medida é que tu recomendarias ao Governo como mais prioritária, aquela área que precisa mesmo de uma intervenção urgente, visto que eles estão quase agora a tomar posse? O que é que tu lhes dirias? Olhem, comecem por isto, que isto é mesmo importante. Eu acho que abolia completamente as CUTs da A25 e da A23, porque considero que sejam valores astronómicos que vazem empresas que se queiram fixar na cidade de tecnologia, não se fixarem porque tem um custo super elevado e é muito caro ires para a cidade e depois precisas de sair, é muito caro em termos de acessos. E acho que sim, que abolia para termos melhores acessos. Apesar de nós estamos nas portas para tudo, estamos nas portas para a Europa e temos as portas abertas para Portugal. Só precisamos que nos facilitem as portas para Portugal. Porque as portas para a Europa, eu vou a Salamanca, eu vou a Madrid por um preço, se calhar por metade da viagem do que eu venho para Lisboa. E isso de alguma maneira não poderá contribuir para que se sintam quase afastados das decisões que são tomadas? Sim, porque a maior parte das decisões são tomadas a pensar no litoral e nunca no interior. Do teu ponto de vista como cidadã portuguesa, não só uma jovem da Guarda, quais é que tu achas que são as áreas prioritárias neste momento? Que medidas é que tu destacarias como mais importantes neste momento para o crescimento do país? Eu acho que nós temos de investir, sobretudo, na parte... Nós temos muito por melhorar ainda do Sistema Nacional de Saúde. Muito. Acho que tem de haver ainda uma grande intervenção na parte do Sistema Nacional de Saúde. A parte da educação ser repensada e talvez, lá está, como estávamos a falar há bocado, haver uma melhor distribuição das universidades por Portugal, haver mais apoios para quem vai estudar para o interior. Acho que podia haver um incentivo aos jovens para irem estudar para o interior. E não só, mesmo em termos de empresas, uma ajuda, um incentivo para as empresas se fixarem no interior e às pessoas que quisessem ir trabalhar para o interior, que não fossem da cidade, terem um incentivo para ir para o interior, para se fixarem no interior. E para terminar, que transformação é que tu gostavas de ver na tua cidade? Gostava de ver uma cidade mais tecnológica, com uma mentalidade um bocadinho mais aberta, e eu acho que se for mais tecnológica automaticamente vai abrir portas para ser mais aberta em termos de mentalidade, uma cidade talvez um bocadinho mais moderna, mais jovem. Termina assim mais um episódio do podcast 20 Jovens, 20 Distritos. Pode continuar a seguir a atualidade da sua região e da Europa em euroregião.com.